Eu quero ensinar algo à congregação a respeito de um tipo de oração que salva a pessoa e livra a pessoa de toda e qualquer alguma armadilha. Eu não vou ser extenso nessa palavra, porque já tivemos a pregação. Não vou ser extenso. Algumas pessoas, quando me perguntam, pastor, algumas pessoas quando me fazem essa pergunta, né, a respeito da oração, pastor, quando for para nós orarmos, como é que tem de ser feita a oração? E eu tenho apresentado para as pessoas alguns pontos que devem ser apresentados, levados durante a oração. Durante o momento em que estivermos falando, conversando com o Senhor Jesus. Nessas linhas que eu tenho apresentado, existe uma das linhas de oração que leva o Senhor Jesus Cristo a libertar o que está preso, com a alma presa pela macumbaria, pelos demônios. Esse mesmo tipo de oração liberta a pessoa de toda e qualquer alguma prática de bruxaria, de magia negra. Pastor, quando for para nós orarmos, como é que nós devemos orar? Todo indivíduo, toda pessoa tem de perceber quando entrar no seu aposento para falar com Deus, ou quando entrar em oração, a primeira coisa que tem de fazer, primeira, é agradecer a Deus pela vida e por tudo que Ele fez e tem feito em favor da tua vida, em favor da vida da pessoa. Agradecimento. Existem pessoas que quando entram na oração, falando com Deus, não agradecem a Deus pelo dom da vida, pelo pão que Deus lhe tem colocado à mesa, pela força que tem, pelo fôlego de vida. Há pessoas que não conseguem dizer obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Espírito Santo, porque ontem eu pude descansar e acordar no dia de hoje. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque diante de muitas mortes, pelo menos quanto a mim, pelo menos eu, o Senhor me preservou, me guardou, e hoje estou contemplando mais um dia de vida. Amém? Amém. Há pessoas que não conseguem fazer isso. Então, quando for para nós orarmos, entrarmos em oração, a primeira coisa a fazer, vamos agradecer a Deus pela vida. Mas, pastor, o primeiro passo não é o arrependimento? Não. O primeiro passo é o agradecimento. A pessoa tem de mostrar gratidão a Deus por te manter vivo, com força. Você não poderá pedir perdão se você não estiver vivo. Então tem de estar vivo para depois você fazer o quê? Pedir perdão, aproveitar essa oportunidade dada por Deus e depois apresentar a busca do perdão, o arrependimento. Então, pastor, qual é a oração que liberta o homem? Que tipo de oração liberta a pessoa presa nas garras do diabo, dos demônios, das trevas, da bruxaria? É exatamente esse ponto. A oração de arrependimento. Por quê? Quando a pessoa está em pecado, entenda, quando a pessoa está em pecado, entristecido o coração de Cristo está. Quando a pessoa vive em pecado, leva uma vida pecaminosa, entristecido o coração de Cristo está, porque Cristo Jesus não nos chamou para vivermos em pecado. E quando nós vivemos em pecado, Cristo Jesus entristece. O seu coração fica triste. Amém? Amém. Então, como alegrarmos o coração de Cristo? A única forma de alegrarmos o coração do Senhor Jesus Cristo é a busca do perdão. Amém? Amém? Nós sabemos que quando o homem peca, o homem de Deus se afasta. Quando o homem peca e o pecado é contínuo, a prática pecaminosa é contínua, mais distante de Deus o homem fica, se torna. E o desejo do coração de Cristo não é perder uma alma. O desejo do coração de Cristo é resgatar-nos do pecado.
A santidade, a busca da santidade atrai Cristo. A busca do perdão atrai Cristo. Mas a prática pecaminosa não só separa o homem de Cristo, como também a prática pecaminosa atrai os demônios até a pessoa. E eu tenho dito e repito, o pecado é mais terrível do que toda e qualquer alguma armadilha inventada ou criada por Satanás, pelos demônios e pelos homens. O pecado é mais terrível do que todo tipo de veneno que a terra produz, que os homens produzem. Não existe na terra nenhum tipo de animal que produz um veneno ou que lança veneno pior do que o pecado. O pecado é pior do que todo tipo de armamento criado pelo homem. Diante de uma arma, ou diante de um indivíduo armado, né, bala na câmera, e diante de uma prática pecaminosa, deixa-vos dizer que o pecado chega a ser mais perigoso do que aquela arma que está aí com a bala presta a sair para poder tirar a vida da pessoa. Sabe por quê? Porque o pecado, melhor dizer, porque quem na verdade usa a arma para tirar a vida de outra pessoa, só tem poder de matar a carne. Mas o pecado não tem simplesmente poder de matar a carne. O pecado mata a carne e destrói a alma. O pecado mata a carne, destrói a alma e lança a alma da pessoa onde? No inferno. Diferente, por exemplo, uma pessoa que vive em santidade. Uma pessoa que vive fora do pecado, fugindo do pecado. Em aliança genuína com Cristo, com o leão da tribo de Judá. Se porventura surgir alguém e tirar a vida dessa pessoa com um tiro, essa pessoa é recebida por Cristo. Por quê? Porque a arma criada pelos homens só tem poder de matar a carne, mas não tem poder de matar a alma. Amém? Então o pecado chega a ser a arma letal, porque não só atinge o físico, como também atinge o lado espiritual. O que o pastor está dizendo é que todos nós, na verdade, que queremos sermos salvos, temos de ter medo do pecado. Temos de fugir do pecado. Então, qual é a oração que produz livramento? O livramento, na verdade, algumas pessoas põem em mente que para ser liberto de alguma macumbaria, para ser liberto de alguma amarração de macumbaria, é necessário ir para um culto de libertação. A pessoa pode ser liberta em casa? Pode. A pessoa pode ser liberta fora do culto? Pode. Não estou desvalorizando os cultos. Apenas estou te ensinando que você não tem de depender dos cultos para você ser liberta. Pastor, então o que tenho de fazer? Simplesmente orar em casa? Não é só orar. Porque muitas pessoas até oram. Oram de manhã, pecam à tarde. Oram à tarde, pecam à noite. Ora à noite, peca de manhã. Tem muita gente fazendo e vivendo assim. Amém? Então é a oração com a prática da palavra que vai trazer o livramento. Prática da palavra. O que é praticar a palavra? É viver a palavra de Cristo na sua essência. É viver em santificação. É obedecer os mandamentos de Cristo. Amém? Quando, por exemplo, se nós tivermos aqui duas pessoas, e as duas estiverem enfermas, e uma entrar no quarto para buscar a face de Deus e a outra fazer exatamente a mesma coisa em sua casa. E essa pessoa está enferma, entendam. Sabe qual é a pessoa que vai ser curado durante a oração? Aquele que não rasgar as suas vestes diante de Cristo, mas que rasgar o seu coração. Aquela pessoa que apresentar-se diante de Deus em arrependimento sincero. Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Não resiste. Quando a pessoa busca arrependimento de verdade, com sinceridade, a pessoa que busca Deus nesses princípios, mexe com o coração de Deus no céu.
E Deus é obrigado a se levantar, descer e trazer o quê? O livramento. É aquilo que a pessoa entrou na oração com dor de cabeça. E durante o percurso da oração, o tempo que estava aí orando, buscando arrependimento dos seus pecados em Cristo, o próprio Cristo quando vem para perdoar, entenda. Sabe o que Cristo arranca? Cristo quando vem para perdoar, ele arranca a podridão. O que é podridão? Qual é a podridão? O pecado que está presente. A carne podre, as fezes, que é o pecado, né? Cristo vem e arranca o quê? As fezes, a carne podre, o pecado que está presente na vida do indivíduo. Quando Cristo arranca esses lixos, não simplesmente Deus arranca só o pecado. Como também as moscas que acompanharam as fezes, a carne podre, que são os demônios, que estavam no corpo da pessoa, Deus a perdoar a pessoa, Cristo a perdoar. Entenda. Sai a podridão e saem as moscas, saem os demônios. E quando for removido, quando Cristo estiver removendo a podridão junto com os bichos, toda a enfermidade colocada por esses bichos também saem. É aonde vem a cura. As correntes que prendiam essa alma são quebradas. Cristo, quando vem para perdoar alguém, ele não simplesmente perdoa e deixa a pessoa acorrentada. Mentira. Cristo, quando perdoa, ele perdoa e restaura o corpo, a alma e o espírito da pessoa. O endemoniado é liberto. O enfermo é curado. Por quê? Porque Cristo, quando vem para tratar com quem realmente lhe busca, em espírito e em verdade, Cristo remove tudo. Amém? Porque algumas pessoas continuamente, pastor, dor aqui, pastor, dor ali, pastor, dor ali. Entenda. As dores que você sente, pastor, mas eu vivo em santidade. Mas por que uma vez a outra tem uma leve dor de cabeça, uma dor aqui, uma dor ali? Entenda, meu querido. Você é um guerreiro. Você é uma guerreira. E você não está lutando com o mundo físico. Você está lutando com seres espirituais. Os teus inimigos, os nossos inimigos são espirituais. Estou a falar para quem ainda ora e procura viver uma vida de santidade. Amém? Para quem vive uma vida de santidade. Pastor, eu não me deleito nos pecados, não me entrego ao pecado. Mas alguma vez a outra sinto dor. É lógico que você tem de sentir. Amém? Porque os teus inimigos, os nossos inimigos, o diabo, os demônios, os feiticeiros, quando nós saímos e passamos pelas ruas, eles não suportam a luz que há em nós, o fogo que há em nós, por causa da presença do Espírito Santo que há em nós. Por causa da marca do leão da tribo de Judá, que está onde? Em nós. Então, todo lugar aonde nós pisarmos, vamos incomodar. E eles se sentindo mal, farão o quê? Acabam atacando. E muitas das vezes Deus permite para poder nos treinar. Amém? Agora, existem outro tipo de pessoas que sofrem. Não porque vivem em santidade. Não porque têm comunhão com Cristo. Não porque buscam Cristo em espírito e em verdade. Mas são vítimas. E entenda, a luta que o cristão enfrenta nunca é comparado da luta do ímpio. O ímpio sofre mais do que o cristão. O ímpio sofre mais do que aquele que tem a marca de Cristo Jesus, o Nazareno. Sofre mais. Existem armadilhas, planos do diabo, planos das trevas, que é para o cristão. Sabe quem acaba sofrendo? Se em uma casa tiver um cristão e tiver o ímpio, aquela bala, aquele tiro, aquela flecha, aquele dardo, acaba desviando, não toca no cristão, vai tocar no ímpio que vive com o cristão. Dor de cabeça, o ímpio sofrendo, porque é o livramento de Cristo. Mas como esse dardo não pode voltar sem levar alguém, acaba tocando no ímpio. Já que não consigo tocar no fulano, então vou tocar no fulano, em uma outra pessoa. Por quê? Não tem a marca de Cristo, não tem a presença de Deus. Amém? Todo ímpio sofre. Todo ímpio sofre mais do que o cristão, todo ímpio. Então, se realmente você quer ser liberto, liberta,
diante de alguma situação complicada, vai fazer o seguinte: vai buscar a face de Cristo, sim. Amém? E quando tiver a buscar, clamando por Cristo, pela presença de Cristo, seja sincero nas tuas orações. Aquilo que você sabe que tem feito de errado, de pecado, não hesita. Chama o pecado pelo nome. Senhor Jesus, eu peco muito contra ti. E não grita para Cristo. Fala com muita calma. Pensa nas tuas quedas. Pensa nas tuas falhas. Analisa o tipo de palavras que saem da tua boca. Analisa como tem sido a tua convivência com as pessoas. O teu comportamento diante da sociedade. E quando for para falar com Deus, quando for para pedir perdão a Cristo, chama o pecado pelo nome. Senhor Jesus, eu sou um adúltero. Senhor, eu sou um prostituto. Eu sou uma bandida. Pai, ainda foi ontem que eu menti fulano. O Senhor lembra o dinheiro de ontem que minha mãe estava procurando? Eu tirei, eu mexi, eu roubei. Aquele dinheiro não é meu. Minha mãe me perguntou e ainda eu disse para minha mamãe que aquele dinheiro, nem sei aonde está, nem vi o dinheiro. Mas eu falhei, eu errei. Eu quero mudar, eu quero ser uma nova pessoa. Senhor Jesus, eu sou um homem que tenho 3, 4, 5 namoradas. E eu tenho dificuldade nessa área. Ajuda-me, por favor. Pois o meu pecado é esse. Quando a pessoa busca a Deus com sinceridade, o arrependimento vem daqui, do profundo, da alma, o coração de Cristo se move. A pessoa que estava enferma, Cristo Jesus, por ser movido pela oração de sinceridade, a busca do arrependimento, Cristo desce do céu e ele faz o quê? Ele perdoa. E ele perdoando, ele remove todo o lixo. Amém? E a pessoa fica o quê? Liberta, restaurado pelo poder que há em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se estás vivendo uma situação complicada, difícil, muda os teus caminhos. Conserta-se com Deus. Não minta a Cristo, pois Cristo conhece o mais íntimo dos nossos corações. Ninguém engana Deus. Amém? Ninguém engana Deus. Nós estamos na reta final e para quem nos visita hoje, sois bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, filha? Seja bem-vinda. Eu sou o pastor Dalvan, conhecido como pastor Elemento Surpresa. Amém? Então, guarda essa palavra na tábua do teu coração e entenda. Cristo, o Senhor Jesus Cristo é a única solução para a minha e para a tua vida. Cristo é a solução de todo e qualquer algum problema dos 4 cantos desta terra. Que o poder de Deus e a graça do Espírito Santo nos levem em paz e em segurança. Amém? Amém. Vamos fazer a oração do Pai Nosso e vamos terminar. Amém.